No ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre a saúde da mulher. Apesar dos homens morrerem mais por Covid-19, as mulheres são as que mais impactadas pela pandemia no dia a dia. De um lado, a sobrecarga nas tarefas domésticas e o acúmulo de trabalho, e do outro, o desemprego e o desgaste mental. Para falar sobre esse assunto, da saúde da mulher, nós recebemos a médica Vivian Milani, que é especialista na saúde da mulher. Você vai conferir as notícias do mundo com Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com a Isabela Alves. E a participação do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Vivian. Bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Franklin, a gente sabe que as mulheres foram mais impactadas. As pesquisas revelam que, além dos trabalhos domésticos, as mulheres tiveram que cuidar dos filhos, né, como disse, e trabalhar. Os resultados na saúde da mulher apareceram rapidamente. Neste ano e pouco de pandemia, muitas mulheres estão sofrendo transtornos psicológicos devido às tarefas exaustivas que realizaram durante a pandemia. Que solução, que políticas públicas seriam importantes, Frank, para a gente contornar ou solucionar esse problema? Olha, Joel, eu vejo que teria duas coisas que podiam ser feitas assim facilmente. Uma é o auxílio emergencial efetivo que desse sustento para essas famílias, para essas mulheres, né? Porque muitas delas, inclusive, boa parte das mulheres brasileiras de baixa renda, elas sobreviviam de pequenos serviços de limpeza, de auxílio doméstico, e claro, com a pandemia, quase com o isolamento, diminuiu o trabalho dessas mulheres. E a outra questão que eu acho fundamental, que esse governo não faz, né, e acho que nenhum governo tem feito, né, tanto em nível municipal, estadual como federal, é a conscientização de toda a população, homens e mulheres, de uma outra atitude de como conduzir, ou como se conduzir durante esta pandemia que nós estamos vivendo. Bom dia, Vivian, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Vivian, de acordo com o levantamento da revista Asmina, com base em mais de 100 relatos de mulheres de todo o país sobre as suas experiências em atendimentos médicos, quase 68% das participantes afirmaram já terem sofrido racismo durante o atendimento médico. Pouco mais de 16% diz que talvez tenham sofrido. As especialidades com maiores ocorrências relatadas no formulário foram ginecologia, 43 casos, a clínica geral, 40, dermatologia, 19 e obstetrícia, 10. Dados sobre essa violência ainda são escassos, mas o estudo de 2010 da Fundação Perseu Abramo apontava que uma em cada 4 mulheres foi maltratada em trabalho de parto, sendo que 23% foram abusadas verbalmente por um profissional. Durante a pandemia, essa situação piorou, Vivian? Na verdade, né, Joel, quando nós nos formamos, nós temos um juramento, né, em que todo mundo é igual, todos os pacientes são iguais, não tem diferença. Esses dados me deixam extremamente tristes e realmente é uma realidade que a gente não pode fechar os olhos. Mas, na verdade, o que a gente percebeu na pandemia foi a ausência de pacientes. Então, para os exames de rotina, Franklin, a gente não tinha pacientes para realizar exames. Então, quando eu falo para vocês de saúde da mulher, saúde básica, eu estou falando de Papa Nicolau, estou falando de mamografia, ultrassom. Realmente, nós tivemos uma redução de quase 50% na procura para esses exames de rotina. Então, realmente, houve a redução em relação a esse tipo de exames, que não são exames de urgência. Na urgência de pronto-socorro em relação a pacientes com abortamento, isso realmente não diminuiu o número de pacientes que procuraram.
Mas é algo que nos deixa extremamente chateados e realmente existe, mas nós não tivemos demonstrações ainda em relação a esses dados, nós não temos um levantamento ainda em relação a esses dados desde o início da pandemia para eu te responder neste momento se houve realmente um aumento. Nós não temos dados, mas realmente a gente percebe todo mundo muito no limite, os profissionais que estão trabalhando excessivamente. Não, nada disso justifica um maltrato, nada disso justifica um mau atendimento. Então, assim, não justifica, mas realmente a gente percebe uma sobrecarga nos profissionais que estão trabalhando na linha de frente. Mas esses dados ainda eu não tenho para te passar em relação a esse Vivian, mas índice. você disse uma coisa importante que eu quero repercutir com você. Você disse que as mulheres não estão fazendo os exames de rotina. Que impacto pode ter isso na saúde da mulher daqui para frente, na pós-pandemia? Vocês sabem que nós já percebemos esse impacto, nós já vimos esse impacto, porque nós estamos com um ano de pandemia praticamente. Então, nós percebemos um impacto no tamanho dos nódulos, na evolução do tumor em um ano. Para a gente que trabalha com prevenção de saúde, um ano é muito tempo, 6 meses já é muito tempo. Então, o impacto que nós já percebemos, e estamos sim levantando esses dados, é em relação à progressão da doença sem o diagnóstico, a progressão da doença sem o tratamento adequado. E outra coisa que nós observamos, não é só a não realização de exames. O que nós percebemos também é pacientes que estavam fazendo tratamento, por exemplo, um tratamento de câncer de mama, realizando sessões de quimioterapia, radioterapia, elas simplesmente pararam de fazer os exames no meio do tratamento. Não existe possibilidade de se parar um tratamento contra o câncer de mama no meio do tratamento. O tumor volta com toda a força. Então, existe sim essas duas situações que nós percebemos na saúde da mulher, que é a não realização dos exames e a parada no tratamento. Então, durante a pandemia, nós fizemos muitas convocações às pacientes que não deixassem de fazer, porque assim mesmo como o vírus mata, o coronavírus mata, a ausência do tratamento do câncer de mama também mata. Então, a gente trouxe a importância para as mulheres em relação a isso. Então, sim, a gente percebeu essa redução. De início, a prioridade era combater o coronavírus e toda a equipe médica, né, o grupo que atende a saúde, enfermeiros, técnicos e médicos, estavam focados em contribuir para diminuir a pandemia. Esses tratamentos que foram interrompidos, você já disse que pode ter um significado importante, né? Pode comprometer Sim. a saúde da mulher. Agora, aconteceram só nas mulheres que são atendidas no SUS ou também das mulheres em geral, da alta renda também? Sim, nós percebemos, impactou realmente os dois setores. O que nós percebemos é que a retomada no serviço privado foi maior e mais rápida. Então, as pacientes no serviço privado, elas voltaram antes para fazer. E o que a gente percebia? Um cuidado muito especial. Então, assim, vinham fazer os exames de rotina, mas com todos os cuidados, usando máscara, a questão do uso de lavagem das mãos, que é super importante, o cuidado com o álcool gel, e nós cuidávamos do ambiente. Então, entre uma paciente e outra, a limpeza asepsia com álcool. Então, todos esses cuidados realmente fizeram com que a paciente voltasse. Houve uma volta, sim, nos dois setores, mas realmente no setor privado voltou antes, mais ou menos assim, julho, agosto, a gente já via as pacientes nos procurando para fazer exame. No SUS, a gente teve uma retomada muito importante nos meses de setembro e outubro. As mulheres vieram fazer exame de rotina, sim, com medo e tomando todos os cuidados básicos que a gente já sabe. Mas o medo é algo que ainda não se perdeu. E isso é importante para uma segurança de todos. Então, se tem medo, toma-se mais cuidado. Então, isso a gente percebeu. Já houve essa retomada,
das pacientes já voltaram. Praticamente 80% das pacientes voltaram a fazer os exames, e logo depois do início da pandemia, mais ou menos abril, maio e junho, as pacientes em tratamento para câncer de mama, de cânceres em geral, também retomaram, sim, o tratamento, porque entenderam a importância de não parar o tratamento no meio. Vivian, as mulheres que estão fazendo o tratamento do câncer da mama e de câncer em geral, e que agora serão vacinadas, elas têm alguns cuidados especiais? A gente diz que vamos falar de dois grupos, né? Então, para pacientes de rotina, as pacientes que fazem exame de rotina, a gente pede que, se possível, se elas puderem fazer os exames antes de tomar a vacina, seria interessante. As pacientes em tratamento oncológico, a gente espera que o médico delas indique a melhor fase para se fazer realmente o exame de rastreamento, a tomar vacina, desculpe. Então, realmente existe isso, essa questão do médico da paciente indicar em que momento ela deve tomar a vacina em pacientes oncológicas. Em pacientes de rastreamento, de rotina normal, a gente pede que elas já façam os exames antes de tomar a vacina. Por quê, Joel? Franklin, acabou de sair um artigo importante de impacto no Jornal Americano de Radiologia, agora em fevereiro, no finalzinho de fevereiro de 2021, dizendo que a vacina poderia causar uma alteração axilar, uma alteração do aumento dos gânglios das ínguas na axila, e isso poderia levar o médico radiologista a interpretar essa informação de uma maneira errada, achando que pudesse ser um carcinoma. Não estou falando que a vacina do Covid leva a alterações de mama, não, mas pode ocasionar momentaneamente uma alteração reacional nos linfonodos, nos gânglios axilares, do mesmo lado que a paciente recebeu a vacina. Então, por exemplo, se a paciente toma a vacina do lado direito, ela pode ter uma reação em 4 semanas dos gânglios axilares do lado direito. Então, o que a gente orienta? Caso a paciente já tenha recebido as doses da vacina, 1 ou 2 doses, não tem problema se for a primeira ou a segunda dose, que ela espere 4 semanas para realizar seus exames de rotina, fazendo assim que nós não tivéssemos achados falsos positivos, né? Então, é só uma orientação que a gente dá. Não, mas essa orientação é muito importante, que a gente vai repetir. Sim. Bom, se não me engano, estão sendo vacinadas mulheres com idade de 77 anos ainda, né? Aqui em São Paulo. Falamos aqui de São Paulo. Se você está fazendo o tratamento, é melhor que você se vacine, se está fazendo o tratamento, você espere, né? 4 semanas para fazer o exame, o acompanhamento do exame. No caso, o exame da mama. Então, para evitar que dê algum resultado, que apareça alguma coisa desnecessária. Um falso resultado. E isso vale, Joel, isso vale para mamografia e vale para o ultrassom das mamas. Então, vamos imaginar uma paciente jovem, vale até para quem está na área da saúde, uma paciente jovem, que tomou a vacina, vai fazer uma ultrassonografia das mamas, porque não tem idade para fazer mamografia, e aparece essa alteração na axila, não é para causar alarde. A gente, sim, observa essa paciente que tem essa alteração e a gente acompanha. Então, esse trabalho veio mostrar para a gente que diminuiu o número de biópsias desnecessárias. Numa época de não pandemia, um achado desse nos alertaria para fazer biópsia. Então, nós que trabalhamos com saúde da mulher, com exames de imagem, a gente está tomando muito cuidado em saber, a gente pede para as nossas técnicas relatarem se a paciente tomou a vacina, em qual braço ela recebeu, para que minimize esses erros, né? E esses, como disse o Franklin, os falsos positivos. O falso positivo. Uma outra coisa importante é que se a mulher estiver voltando agora, né, no momento que ela for vacinada, é melhor que ela se vacine e depois volte com o tratamento, é isso? Na verdade, no caso de pacientes que estão em tratamento para cânceres em geral, nós vamos esperar a conduta do médico, porque ele vai acompanhar e saber o momento adequado para ela realizar a vacinação.
né? Então, a gente deixa as pacientes que em tratamento oncológico, que o oncologista sugira o momento certo para tomar vacina. E outra coisa, ela está em acompanhamento semanal, normalmente, existe um controle maior. A nossa preocupação era mesmo em relação às pacientes em geral, o grupo de mulheres que realizam exames de rotina. Então, é para esse grupo que a gente vai falar, para as pacientes que fazem exame de rotina, se possível, fazer o exame antes de tomar a vacina e, se não for possível, esperar 4 semanas depois. Então, acho que a gente pode falar para a maioria das mulheres que não está em tratamento, para a maioria das mulheres que vai fazer seus exames, porque, na verdade, agora, o que a gente percebeu, que bateu um certo desespero nas mulheres, porque muitas deixaram de fazer exames o ano passado, a verdade é essa. Não fizeram nenhum exame. Muitas procuraram em outubro, novembro, final do ano para fazer, mas muitas não fizeram, e já deu um ano de pandemia. Então, realmente bateu um desespero, então fica aquela situação. Eu quero fazer meus exames, mas eu posso pegar Covid. Então, a questão toda é, façam seus exames, tomem todas as precauções, as medidas, que aí a gente realmente minimiza. A gente nunca fala 0 nem 100 em medicina, mas a gente minimiza a chance da paciente adquirir o vírus, né? Outra desespero que bate das mulheres é que elas, no isolamento social, fizeram o próprio exame de toque, né? Que elas, na frente do espelho, que é recomendado por vocês médicos, que não é conclusivo. Se ela encontra alguma coisa e não vai fazer os exames posteriores para confirmar ou não aquele carocinho que ela descobriu, e aí começa o problema, mais um aspecto psicológico em relação à mulher durante a pandemia, né? Mas Joel, você está certo. Você sabe, Franklin, que muitas pacientes que me procuraram durante a pandemia tinham exatamente essa dúvida que o Joel colocou. Se examinaram, se palparam, perceberam uma alteração e não sabiam o que fazer. E, na verdade, eu digo para as minhas pacientes o seguinte, que a dúvida, ela mata, a certeza não. Então, ficar criando um monstro dentro delas mesmo, eu estou sentindo um nódulo, eu acho que eu estou com câncer, eu acho que eu estou com Covid, então a gente acaba fazendo algo muito forte psicológico dentro da gente, e às vezes isso leva a doenças, não necessariamente ao câncer de mama, mas como você colocou no começo do programa, doenças realmente psicológicas, depressão. A gente teve um número muito grande de pacientes com depressão, e o que nós percebemos, um grupo muito grande de pacientes, tanto homens quanto mulheres, que passaram a ficar dependentes de medicamentos para dormir. A verdade é isso, a gente teve essa situação também. Então, realmente, o autoexame durante a pandemia causou um certo estresse nas mulheres, porque a dúvida não podia ser solucionada. Então, muitas pacientes procuraram o pronto-socorro para tirar essa dúvida, porque tinham o receio de ter um câncer de mama. Realmente, o autoexame, ele pode sim trazer dúvida, porque o autoexame, ele muitas vezes deixa mais dúvidas do que soluções. Então, por isso que a gente orienta, faz o autoexame, mas faz exame de rotina, mas a gente não tinha exame de rotina, como que é solucionar essa questão? Então, realmente agora... Pinta aquela dúvida na cabeça da mulher, ela começa a sofrer, né? Muito, e às vezes não é nada. Você vê, Franklin, a pandemia comprometeu a saúde mental da mulher, sem dúvida. Eu falo que... Verdade. É verdade. Joel, nós temos que chamar a Rádio ONU, está no momento nossa parceira de conteúdo. Sim, vamos lá então. Agora nós vamos ir à Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria no Dia Internacional da Mulher. Gutierrez ressalta a liderança feminina no combate à pandemia. O Alexandre Soares, direto de Nova York, traz as informações. Afirmou que a pandemia de Covid-19 apagou décadas de avanços para a igualdade de género. Em mensagem sobre o Dia Internacional da Mulher, marcado em 8 de março, o chefe da ONU destaca a perda de empregos, a explosão de cuidados não remunerados, a escolaridade interrompida e uma crise crescente de violência doméstica e exploração. Women's lives have been upended and their rights eroded. António Guterres afirmou que as vidas das mulheres foram destruídas e os seus direitos erudidos. Segundo
Segundo ele, as consequências vão durar muito mais do que a pandemia. Este ano, o tema do Dia Internacional é Mulheres na Liderança, alcançando um futuro com igualdade num mundo de Covid-19. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, mais de 70% dos trabalhadores do setor da saúde são mulheres. Durante a pandemia, elas são trabalhadoras essenciais para manter as pessoas vivas e manter as economias, comunidades e famílias unidas. Também estão entre os líderes que têm mantido os níveis de prevalência mais baixos e os países no caminho da recuperação. Em sua mensagem, Guterres destaca o poder transformador da participação feminina, dizendo que isso pode ser visto nas Nações Unidas, que alcançou a paridade de género em cargos de liderança pela primeira vez na sua história. We are seeing even more concerted action to secure peace. Segundo ele, a organização está a assistir a uma ação ainda mais concertada para garantir a paz, o desenvolvimento sustentável e os direitos humanos. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando hoje sobre a saúde da mulher com a médica Vivi Milani, que é radiologista e especialista na saúde da mulher, da Fundação Instituto de Pesquisas e Estudos de Diagnóstico por Imagem. Franklin, eu acredito que esse programa nosso, essa entrevista com a Vivi, virou um programa de serviços, né? Que a mulher que está nos ouvindo agora, ansiosa por retornar no tratamento, ansiosa por ter descoberto num autoexame aí um nódulo, eu entendo que nós devemos imediatamente, nos meios de comunicação, iniciar um programa, né, para destinado especialmente à mulher durante a pandemia, para contornar ou aliviar esse sofrimento da mulher que tem sido mais impactada durante a pandemia. É verdade, Joel, eu concordo com você. Acho que os meios de comunicação têm um papel fundamental nesse momento que nós estamos vivendo. Nós aqui do Observatório do Terceiro Setor, nós temos uma linha aberta com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, né? Nós temos o nosso WhatsApp, e através dele todos e todas podem fazer as suas questões, podem dar as suas sugestões, suas críticas, enfim, esclarecer suas dúvidas, né? Ou tentar enviar perguntas, que aí nós vamos fazer programas para tentar esclarecer, ou matérias para esclarecer essas dúvidas que possam surgir. O nosso WhatsApp, prefixo 11 aqui de São Paulo, é o seguinte, peço que vocês anotem que estão nos ouvindo, é 98851-2317, vou repetir, prefixo 11 São Paulo, 98851-2317. E nós fazemos uma série de enquetes também, né, para saber como é que está, né, sentir um termômetro de como é que está a sociedade em função de N assuntos que estão envolvidos nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo de pandemia. E uma de nossas enquetes, nós perguntamos o seguinte: você já sofreu violência psicológica? E olha só o resultado, Joel e Vivian. 84% disseram que sim, que já sofreram violência psicológica, contra 16% que disseram que não. E aí me surge a seguinte questão que eu pediria para a Vivian desenvolver. De que forma ou de que maneira você pode combater essa violência psicológica? Eu acho que você tem que criar mecanismos para se proteger, né, dessa violência psicológica, principalmente a mulher, que é a maior vítima com relação à violência psicológica, né, que a sociedade machista que nós vivemos sempre procura colocar a mulher para baixo, sempre procura diminuir. Isso é uma violência psicológica, né? E isso a mulher tem que criar estruturas ou tem que estar atenta para combater esse tipo de coisa e não se deixar ser uma presa fácil dessa situação. Vivian, como é que a mulher pode combater esse tipo de violência? Franklin, o que a gente viveu na pandemia? Então, a mulher sobrecarregada com o trabalho, ou a perda dele, porque a perda do trabalho, a ausência do dinheiro traz uma insegurança muito grande, o trabalho da casa, dos filhos, eu estou generalizando, mas mesmo as mulheres que não têm filhos, o trabalho da casa, a perda do trabalho. Uma questão para a mulher que é super importante, que é a questão da autoestima. Então, a gente viveu uma situação vivíamos dentro de casa presos, muitas ganharam peso, muitas não se cuidaram, e a baixa estima cada vez mais evidente. Então,
Eu vejo que a mulher é extremamente frágil em relação à sua imagem, ela é extremamente frágil, e realmente na pandemia, eu estou falando não só eu como mulher, mas eu ouvindo minhas pacientes, as pacientes em geral, o quanto elas se desgastaram na pandemia, né? Então, eu vejo que realmente houve uma dificuldade muito grande de trabalhar com a autoestima e qualquer um tom mais alto de voz, uma ação negativa, um sarro tirado, tipo, seu cabelo tá branco, algo que o companheiro tenha falado, piora ainda mais a autoestima. E a autoestima baixa diminui o sistema imunológico, leva à doença. Então, eu digo o seguinte, eu vou falar que a mulher ela tem que se fortalecer. No momento que ela entender que ela tem o mesmo... Nós temos papéis diferentes na nossa sociedade. O homem tem um papel, a mulher tem outro papel. Mas nós somos iguais, papéis diferentes. O Joel é o que está coordenando a nossa entrevista. E nem por isso ele é mais do que o Franklin, que está conduzindo em conjunto, e eu que estou sendo entrevistado. Nós temos papéis diferentes. Então, o que eu tenho que entender, o meu valor, quem é a Vivian, o que ela é, no que ela acredita. O que eu vi é a mulher extremamente fragilizada, extremamente insegura com a situação. E isso é um trabalho diário. A gente tem que acreditar no nosso valor e a gente tem que acreditar em quem somos. E a gente tem que ter nossos valores já estabelecidos. No momento que a gente pensa de uma maneira simples, o homem fala um pouco mais alto com a mulher, ela tem que se colocar, mas a gente tem que entender também a situação que ela vive dentro daquela casa, como ela é. Então, o que eu acho que o mais importante de tudo, falando como mulher, não como médica, que nós temos que nos fortalecer e saber quem somos, o nosso valor, quem eu sou, o que eu estou fazendo. Porque a gente sabe, na verdade, que uma mulher conduz uma casa muito bem, que a mulher ela organiza a casa, que a mulher tem um papel. Ela não e o homem tem outro papel, mas nós temos muito mais jeito, muito mais, tanto que é muito mais fácil a gente arrumar um auxiliar mulher para nos ajudar em casa do que um auxiliar homem, porque a mulher tem muito mais manejo nas coisas da casa. Então, assim, a mulher tem um valor extraordinário, mas acho que nós ainda não descobrimos o valor e a força que nós temos. Ela não se reconhece com esse valor. Ela não entende quão forte ela é. No dia que a mulher entender a força que ela tem, eu digo que ela vai dominar o mundo. Então, assim, a gente realmente não sabe o valor que a gente tem. E o que é necessário para que a mulher tome essa consciência, Vivi? Primeiro, ela tem que entender o valor dela na sociedade, ela tem que entender o quão importante ela é, ela tem que buscar ferramentas, armas, para entender o valor que ela tem. Então, eu vejo, na psicologia, existe um trabalho muito grande em relação a essas mulheres, inclusive minhas amigas psicólogas trabalharam demais na pandemia, realmente trabalhando essa questão do reconhecimento do valor. O que é importante a gente entender? Somos todos imperfeitos. Mas a mulher, principalmente, ela tem uma questão de olhar mais para a imperfeição, um ponto negativo do que vários pontos positivos. No momento que eu conseguir enxergar que eu tenho pontos positivos, mas também tenho pontos negativos, porque eu não sou perfeita, sou imperfeita, eu começar a focar naquilo que eu sou boa. Então, o que a Vivian faz bem? A Vivian, ela sabe muito bem... cuidar dos filhos, ela tem um manejo muito bem. O que ela não é boa? Ela é ruim de arrumar a casa. Então, por que eu tenho que ficar olhando no ponto ruim? Eu tenho pontos bons. Palavras de afirmação. Quem eu sou, o meu valor. Todas nós temos muito valor. Mas o problema, Joel, é que existe hoje a questão da parte estética, do que nós somos. Então, tudo é perfeito, né, Franklin? A gente abre o Instagram, é tudo lindo, maravilhoso e perfeito. O cabelo é mais bonito, o corpo da outra é mais bonito. Então, a gente começa a ver apenas os pontos positivos que eu valorizo. Então, se eu acho aquilo bonito, eu só vou falar, nossa, eu nunca vou ter aquele cabelo, eu nunca vou ter aquele corpo. E a mulher começa a se massacrar porque ela nunca vai atingir a perfeição. E muitas vezes a perfeição está num filtro. Você sabe que tem até uma blogueira, né, Franklin? Tem uma blogueira que eu sigo, ela falou assim, gente, gostaram da minha pele? Aí todo mundo escreveu embaixo, linda sua pele, que base que é? Ela falou, é filtro. Então, a gente tem que entender que a gente tem que saber quem somos aqui dentro. No momento que eu entendo quem eu sou, o meu valor, e assim, a perfeição não existe. Então, você sabe, Vivian,
um desses problemas que você está falando é que a mulher se rende à indústria da beleza. Sim. E não quer se enxergar interiormente, o que ela é como criatura humana. E acha que a forma é melhor de conteúdo. Ou a E aí própria dá beleza esses natural, né? problemas. Ou a própria beleza natural também, porque o natural sem nada também tem a sua beleza, né? Eu acho que isso que às vezes não se percebe, né? Se cria essa falsa ilusão da beleza, os padrões estéticos falsos, e não se percebe que o natural também tem a sua beleza, né? Muitas mulheres nessa pandemia, acompanham até pelas redes sociais, deixaram de pintar o cabelo, assumiram os cabelos brancos. E isso mostrou o quê? Que o cabelo branco, o cabelo grisalho tem a sua beleza também, né? Tem a sua beleza. É questão de você olhar aquela forma, não é só o cabelo que está tingido que é bonito, né? Agora vamos ouvir as notícias e destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Bom dia, Isabela. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias mais lidas da semana do nosso portal. A primeira delas diz que a verba para o combate ao trabalho escravo diminuiu 40% na pandemia. A redução de verba gera um impacto negativo nas operações e um alcance menor da fiscalização. Esse foi o menor valor dos últimos 10 anos. Outra notícia conta que mulheres indígenas plantaram 150 mil árvores na Amazônia Equatoriana. A ação é fruto de uma parceria entre a ONG One Tree Plant e a Associação de Mulheres Sapara. E para encerrar, nós temos a notícia de uma nigeriana que se formou em economia e homenageou a mãe cozinheira com a conquista. Desde cedo, a sua mãe a incentivou a estudar e trabalhou duro para que Amarati pudesse se dedicar à escola. Essas são as notícias da semana, mas para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatoriotercetor.org.br. Até a semana que vem. Obrigado, Isa. Você volta na próxima semana. Ô, Vivian, talvez a mulher branca pudesse aprender com as índias, né? Esse matéria que a Isabela falou. As índias são muito mais empoderadas, né? As índias são maravilhosas, elas realmente têm essa questão da autoestima e é que nós, mulheres, na verdade, nós nos comparamos demais com aquilo que nós buscamos na perfeição. Então, eu olho para uma índia, eu acho ela maravilhosa. Agora, pode ser que tenha uma mulher que olhe e fale, mas os peitos são caídos? Sim, são caídos e vão cair, porque é normal que o tecido mamário se perca durante os anos, a partir de 40 anos, a gente vai perder o tecido glandular, vai virar gordura, é normal. Então, o que eu falo, muitas mulheres buscam na medicina estética, nas cirurgias plásticas, a perfeição. E muitas chegam para mim infelizes com o resultado da cirurgia. Então, eu vejo muito, Franklin, faz cirurgia de aumento de mama, redução de mama, faz a barriga e fala, não ficou como eu sonhei. Porque, na verdade, ela idealizou aquilo do perfeito. E ela na verdade, a questão está aqui dentro. Exatamente. Da perfeição. Né? No momento que a gente fala, não, eu vou aceitar o cabelo branco, mas eu estou feliz com essa decisão. A questão do cabelo branco que eu vi foi isso. Eu tomei a decisão de ter cabelo branco e estou feliz por isso. Agora, o que não pode é ficar com o cabelo branco e ficar perguntando para a amiga do lado se ficou bom. Não importa a opinião da amiga do lado. Eu tenho que ter a segurança de que eu escolhi isso. Eu quero estar com o cabelo branco. E não estou muito me importando com a opinião dos outros. E no momento que a gente não espera um elogio do marido, um elogio da vizinha, um elogio da prima, da amiga, a gente está bem resolvida. Então, o que eu percebo? A mulher não sabe se quer ficar com o cabelo branco. E ela está com o cabelo branco, mas está insegura. Eu peguei o cabelo branco, que foi o exemplo que o Franklin deu. Aí ela está insegura com o cabelo branco. Aí no primeiro não, o marido falou, não, você está parecendo uma velha. Ela já cai em depressão. Então, ela já tem que ter aquela segurança de falar, tomei essa decisão. O que eu falo, por exemplo, paciente gordinha que ganhou peso na pandemia. Doutora, eu sou feliz gordinha. Eu falo, ótimo, eu só tenho uma coisa para falar. Você tem que ser gordinha saudável, porque aí vai impactar na sua saúde. Então, você tem a opção de ser como as magras. Eu tenho pacientes magérrimas saudáveis e magérrimas não saudáveis. Então, no momento que você tem a opção, eu quero ser magra, eu quero estar gordinha, tem que ser saudável, porque a gente só pensa na saúde da mulher, prevenção de doenças. Então, a questão é essa, você está segura com a sua decisão. Eu quero estar assim,
e eu não me importo com a opinião dos outros. Como a gente coloca uma roupa, às vezes, e espera que o marido elogie. Mas, às vezes, o marido nem percebeu a roupa. E, pelo fato dele não ter falado, ela vai achar que ela está feia. A roupa então, tem assim, que valer por ela mesma, né? Ela tem que se sentir toda bonita. Decisão tem que valer pela gente. Então, no momento que eu decido que eu estou bem, eu estou segura. Sim. Uma outra coisa que eu percebi também é que o homem e a mulher não aceitam envelhecer, mas mais a mulher do que o homem, né? O envelhecimento é um processo natural da vida. Quer dizer, como você falou da Índia, se os peitos tiverem caído em um determinado momento da vida, porque aquele é o ciclo da vida. Como a mulher toma consciência que o envelhecimento já faz parte, porque depende de uma idade, a mulher já vai buscar, né, operações para continuar a se preservar jovem. O que é inevitável é a frustração, porque vai ter um momento que você não vai ter que esconder que você está envelhecendo. Todos nós vamos envelhecer, sim, homens e mulheres. Sim, mas, Joel, a gente percebeu um aumento realmente na procura dos homens pelos procedimentos estéticos também. Não se compara em relação homem e mulher a busca desses procedimentos. Mas eu digo o seguinte, envelhecer com saúde. Então, no momento que eu envelheço... Com qualidade de vida. Qualidade de vida. O que é qualidade de vida que a gente fala hoje? Às vezes, a gente pensa que qualidade de vida é você colocar uma roupa de ginástica e fazer exercício. Não é isso. O que é qualidade de vida? É você tomar sol na medida adequada, você se hidratar. Gente, o sucesso da longevidade, o sucesso do envelhecimento saudável é você estar hidratado. O que a gente percebe é que a maioria das pessoas estão, principalmente por causa da máscara, está todo mundo desidratado. Então, tomar sol, hidratação e alimentação saudável. Há muitos anos eu faço uma correlação, eu digo assim, desembrulhe menos, né? Coma menos coisas, coma coisas mais naturais, né? Então, coisas naturais. Menos, descasque mais, né? É isso aí, descasque mais e desembrulhe menos. Porque a gente tem que realmente buscar essa questão tem a saúde física, que é na busca dos exercícios, do sol, da hidratação, da alimentação, e a saúde mental. Então, a gente também não pode esquecer. Então, a gente tem que realmente trabalhar com essas duas áreas. A questão toda é que foi muito interessante, uma paciente minha falou, doutora, eu vou fazer botox. E nitidamente ela ia injetar umas enzimas para ficar com o rosto um pouco mais esticadinho. E nitidamente ela estava desidratada. Eu falei para ela, eu tenho um desafio para fazer para você. Antes de você fazer qualquer procedimento, você vai tomar água, de verdade. Tem uma continha que se faz, mas a média são 2 litros de água por dia. E ela aceitou o desafio. Ela falou, não vou fazer nenhum procedimento e vou tomar durante um mês 2 litros de água. A pele dela melhorou de uma tal maneira que nem procedimento estético ela precisou fazer. Isso é mais barato, né? E saiu muito barato, e fora que todos os órgãos se beneficiaram disso. Então, eu digo que existem medidas que estão muito próximas de nós e muito, muito simples que nós podemos tomar, que não precisa buscar a questão de procedimentos estéticos. Claro, não vou falar que não é para fazer, pode fazer, mas existem cuidados essenciais e básicos que nós podemos fazer e ter uma ótima qualidade de vida. Então, isso é importante. São iniciativas importantes que a gente fazia de uma maneira rotineira antes da pandemia. Hoje de manhã eu percebi isso. Você fazia a sua caminhada. Hoje, quanto era importante aquela caminhada, de olhar a árvore, de passear, de passar aquele momento. E hoje as pessoas sentem a ausência disso, né? Olha, eu vou ler aqui um dado para você. No primeiro semestre de 2020, o número de mulheres atendidas em todo o país pelo Sistema Único de Saúde, em razão de abortos mal-sucedidos, tenham sido provocados ou espontâneos, foi de 79 vezes maior do que o de interrupção de gravidez previstas pela lei. Segundo o levantamento do G1 com dados do DataSUS, o SUS não tem dados de quantas mulheres foram atendidas em decorrência de abortos clandestinos, mas elas fazem parte do grupo que teve que se submeter a alguma das mais de 80 mil intervenções realizadas no primeiro semestre de 2020. Vale pontuar que uma pesquisa da organização Artigo 19 mostrou que apenas 55% dos hospitais do país que realizam o procedimento mantiveram o serviço durante a pandemia de Covid-19. Essa questão do aborto, da interrupção, né,
com aborto ainda é um grande problema para a mulher, Vivi. É um grande problema. A gente realmente viu um aumento, né, como você colocou no começo do programa, dos abusos em casa, muita gente em casa, muitas vezes sem condições físicas de estarem no mesmo espaço. A gente viu realmente isso. E o que acontece, na verdade? Todos os nossos esforços foram voltados para o Covid. Então, muitos médicos deixaram de atender em pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia para atender na urgência contra o Covid. Então, a gente viveu isso mesmo, mas mais que isso, muitas mulheres deixaram de procurar o serviço. Então, realmente, a gente vê, né, que vivemos essa angústia de que o que é ilegal manteve, né? Funcionou normalmente. Só que para reparar um erro ocasionado num serviço desse legal, a gente não tem, muitas vezes, como atender essa paciente. Mas ainda não temos dados, Joel, mas eu acredito que o ano que vem a gente vai ter dados em relação à Covid, à pandemia e tudo que a gente perdeu. E a interrupção legal da Sim, gravidez. Não para, na verdade. A questão ilegal continuou, né? Todo mundo sabe que isso é a verdade. Essas clínicas né? clandestinas que realizam, Não tinha E quem é mais impactado é a mulher da população de baixa renda. Da população mais carente, sim. Que não tem recursos para buscar. O que é grave também, se colocar, a gente tem que registrar, é que as políticas de Estado no Brasil vão na contramão disso, né? Nós temos o Ministério da Mulher, que ao invés de tentar resolver essa situação e fazer com que as mulheres tenham um atendimento na questão do aborto, por exemplo, seja legal ou ilegal, vai na contramão da história, né? Procurando, tentando dificultar, às vezes, o que já está legalizado, né? Uma mulher que sofre um estupro, por exemplo, né? Tem todo o direito de não querer continuar com aquela gravidez. Não foi uma gravidez planejada, não foi um acidente de uma relação, ela foi vítima de um abuso, né? de um estupro. E ela poderia ter, digamos, um atendimento, e às vezes a própria, da forma como está na atual administração, às vezes que quer quase que inviabilizar essa mulher de tomar essa decisão, que é de pleno direito dela, né? É verdade. Vivian, a entrevista com você foi tão interessante que nós temos mais 10 minutos de programa. Eu vou ler aqui uma chamada do Observatório. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor, e no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do YouTube do Observatório. Lá você encontra lives, entrevistas e quadros, como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral, setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral, setor. Vamos conferir agora o top 5 mulheres que morreram lutando pelo que acreditavam. Agora começa o top 5 das mulheres que morreram lutando por suas causas no Brasil. Em quinto lugar, Zeferina. Zeferina foi escravizada no Brasil, mas conseguiu fugir da violência e abusos de seus senhores. Foi acolhida no Quilombo do Urubu. Lá se tornou uma guerreira, rainha. Liderou a resistência ao ataque das tropas policiais contra o Quilombo apenas com um arco e uma flecha, e saiu vitoriosa. Salvou muitos escravos e resistiu durante anos, mas acabou sendo presa. As circunstâncias da sua morte, após a prisão, nunca foram esclarecidas. Em quarto lugar, Zuzu Angel. Zuzu Angel foi uma das maiores estilistas brasileiras, conhecida no mundo todo. Seu filho Stuart Edgar, estudante de economia, foi preso e torturado pela ditadura militar no Brasil em 14 de abril de 1971. Zuzu começou a bater de frente com a ditadura militar para recuperar o corpo de seu filho. Em setembro de 1971, realizou um desfile protesto no Consulado do Brasil em Nova York, repercutindo mundialmente as barbaridades da ditadura militar brasileira. A famosa atriz e cantora Liza Minnelli aderiu à sua causa. A luta de Zuzu terminou no dia 14 de abril de 1976, na saída de um túnel no Rio de Janeiro que hoje leva o seu nome. Testemunhas relataram que um carro fechou Zuzu, que caiu de um barranco de 5 metros. Antes de morrer, Zuzu declarou: "Se eu aparecer morta, foram os mesmos assassinos do meu filho." Em terceiro lugar, Marielle Franco. Marielle nasceu e foi criada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e começou a trabalhar com 11 anos de idade como camelô.
Marielle se graduou na PUC do Rio em Ciências Sociais e foi eleita vereadora da cidade do Rio de Janeiro em 2016, com mais de 46 mil votos. No parlamento, ela levantou questões que eram raramente consideradas e defendia grupos vulneráveis, como as mulheres, negros, LGBTs e pessoas que moram nas periferias. Por causa das suas denúncias que vinha realizando, ela foi morta em 2018 a tiros, junto com seu motorista Anderson Gomes, aos 38 anos de idade. Os assassinatos são rodeados de mistério. 2 pessoas foram presas e o mandante do crime, até hoje, é desconhecido. Em segundo lugar, Margarida Maria Alves. Eleita em 1973 presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, ela esteve à frente à luta pelos direitos básicos dos trabalhadores, como 13º, férias, descanso e carteira assinada. As denúncias de abuso e desrespeito aos trabalhadores nas usinas da região resultaram em seu assassinato. Mais de 30 anos depois, ninguém foi acusado por sua morte, que teve repercussão internacional. A sua luta inspirou a Marcha das Margaridas, criada em 2000. Depois de sua morte, Margarida ganhou o prêmio Pax Christi Internacional. Em primeiro lugar, Irmã Dorothy. Dorothy Maestent foi uma religiosa americana naturalizada brasileira. Irmã Dorothy esteve presente na Amazônia na década de 1970. Buscava a geração de empregos e renda com projetos de reflorestamento em áreas degradadas da floresta. Ela fundou a primeira escola de formação de professores na rodovia Transamazônica. Ganhou reconhecimento internacional. Por seu trabalho, era constantemente ameaçada. Irmã Dorothy foi assassinada no dia 12 de fevereiro de 2005, com 6 tiros, aos 73 anos de idade. O fazendeiro mandante do crime foi condenado a 30 anos de prisão. A história completa de todas as mulheres citadas está no nosso portal e no nosso canal do YouTube. Aproveita e se inscreve. Toda semana tem novidade. Até o próximo Top 5. Vivian, está aí o registro que nós fizemos para homenagear as mulheres. Nessa semana, no dia 8 de março, comemorou seu Dia Internacional da Mulher. E nós resgatamos as mulheres que foram importantes na luta pela igualdade de gênero no país, para mostrar para as novas gerações a importância de ter uma autoestima alta, ter autoestima alta, como você mesmo disse durante a nossa entrevista. Rapidamente eu queria mencionar que não há dados consolidados, mas algumas pesquisas mostram que grávidas com sintomas do coronavírus têm maior risco de desenvolver a forma grave da doença. Em um estudo publicado na Internacional Jornal de Ginecologia e Obstetrícia, analisou números internacionais de óbito de grávidas. O Brasil aparece com 79% dessas mortes no mundo, no período analisado de fevereiro a junho de 2020. No total, 978 mulheres grávidas e no pós-parto foram diagnosticadas com Covid-19 no Brasil durante o período do estudo. Estamos no final do programa, Vivi. Que bom receber você. Espero que você volte outras vezes, não só nesse mês internacional da mulher, mas sempre para esclarecer. Foi muito boa a sua entrevista. Obrigada. Antes das suas considerações finais, Franklin, fechamos mais um programa sobre a saúde da mulher. É verdade, João. E nós vivemos numa época em que a questão da saúde da mulher, a mulher, não só ela, mas todos, mas ela mais ainda, por causa que ela acaba tendo dupla, às vezes tripla jornada, tem que ser aumentada. Além da questão da Covid, ela não pode se esquecer das questões que ela já tinha antes da Covid. E ela deve ter atenção redobrada com relação à sua saúde. Antes das suas considerações finais, vive um dado aterrador. Cerca de 4 milhões de brasileiras jamais foram à consulta com um ginecologista. Esse é o Brasil da desigualdade. O que mais importante você gostaria de deixar registrado, Vivian, na sua entrevista? Agradecendo novamente a você. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês nesse dia. Queria parabenizar todas as mulheres que lutam diariamente porque mulher, ela abraça, é marido, é filha, familiar, ela quer cuidar de todo mundo. Então, a mulher é maravilhosa, ela é demais, ela é incrível e ela consegue realmente, assim, tentar suprir a todos. Mas ela, muitas vezes, esquece dela mesma. Ela cuida dos outros, de todos, e não cuida delas. Então, eu quero falar para as mulheres que se olhem, se cuidem, parem um tempo, sabe? Se preciso for,
A gente fala que às vezes não tem espaço físico, se tranca no banheiro, fica quietinha um pouquinho lá, reflete. Realmente a mulher, ela tem um papel muito importante na sociedade, mas ela não pode esquecer de cuidar dela mesma, porque hoje a gente percebe que a mulher cuida de todos, mas na hora que ela fica doente, poucos olham para ela, porque ela é o braço forte. E quando ela fica doente, existe uma desestruturação familiar. Então, realmente, não se esqueçam de vocês, mulheres, se cuidem e nunca esqueçam do valor que vocês têm, o quão forte nós somos. E é isso que é importante a gente dizer, que a mulher tem que realmente trabalhar essa autoestima. Então, não só a saúde física, mas a mental, através da ajuda de psicólogos, de psiquiatras, que possam ajudar nessa questão, porque realmente a gente percebeu que as mulheres ficaram bem abaladas nessa pandemia, se sentiram muitas vezes fracas e desmotivadas. Então, realmente, não esquecer de cuidar não só da saúde física, mental, da alimentação, da hidratação, se cuidar e não esquecer do valor que nós temos. Nós somos muito valorosas. E esse é o recado que eu deixo. Nunca se esqueçam do valor que vocês têm. E é um prazer falar com vocês. Estou à disposição quando vocês precisarem. E eu gosto muito de estar com vocês nesse programa. Obrigada, viu? O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Vivian Milani, médica radiologista e especialista na saúde da mulher, da Fundação Instituto de Pesquisas e Estudos Diagnóstico por Imagem. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.